Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso relacionamento com a Bíblia, de tal forma a adquirir cada vez mais entendimento e consistência no processamento desse arranjo de ideias que foi traduzido e é inserido já há milhares de anos nos nossos dispositivos de lutar pelos relacionamentos e acreditar em outras vidas de uma maneira hum, de uma maneira intelectual, eu diria, né? Dependente e tal. Nesse caso, dependência de Deus, e Deus é a outra vida da qual a gente ergue essa, essa razão. O capítulo que a gente vai ler é o capítulo 15, a ressurreição de Cristo. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi anunciado. A menos que tenhais abraçado a fé em vão, de fato eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, que sou como um aborto, pois eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço o nome de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que sou o que sou, e a graça que ele reservou para mim não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais que todos eles, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Em resumo, é isso que tanto eu como eles temos pregado, e é essa a fé que abraçaste. A ressurreição dos mortos. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento também é a vossa fé. Se os mortos não ressuscitam, estaríamos testemunhando contra Deus que ele ressuscitou Cristo enquanto, de fato, ele não o teria ressuscitado. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos nossos pecados. Então, também pereceram os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo,
somos dentre todos os homens os mais dignos de compaixão. A ressurreição e o triunfo final de Cristo. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos serão vivificados. Cada qual, porém, na sua própria categoria. Como primícias, Cristo, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a seu Deus e Pai, depois de destruir todo o principado e toda autoridade e poder. Pois é preciso que ele reine, até que Deus ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Ora, quando ele disser, tudo está submetido, isso evidentemente não inclui aquele que lhe submeteu todas as coisas. Mas quando tudo lhe estiver submetido, então o próprio Filho se submeterá, aquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Se não fosse assim, o que pretenderiam aqueles que se fazem batizar em favor dos mortos? Se os mortos absolutamente não ressuscitam, por que então fazer-se batizar em favor deles? Por que também nos exporíamos a tantos perigos? Diariamente corro risco de vida. Tão certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória no Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por motivos humanos que, em Efeso, lutei contra as feras, o que teria ganho com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, pois amanhã morreremos. Não vos deixeis seduzir. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltai a viver na sobriedade como se deve, e não pequeis mais, pois alguns de vós continuam em total ignorância sobre Deus. Isso eu vos digo para vossa vergonha. O primeiro Adão e o último Adão. Mas dirá alguém: em que forma é que os mortos vão ressuscitar? Com qual corpo voltarão? Insensato! Aquilo que semeias morre primeiro e só depois é vivificado. E o que semeias não é a planta já desenvolvida, como será mais tarde, mas um simples grão, digamos, de trigo ou de qualquer outro cereal. E é de acordo com sua vontade, Deus dá um corpo a esse grão, como dá a cada uma das sementes o seu corpo particular. Nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos humanos, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Há corpos celestes e corpos terrestres. Um é o brilho dos celestes, outro é o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro é o brilho da lua, e outro o brilho das estrelas. E até uma estrela para outra há diferença de brilho. Coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível.
Semeado na humilhação, ressuscita na glória. Semeado na fraqueza total, ressuscita no maior dinamismo. Semeia-se um corpo só com vida natural, ressuscita um corpo espiritual. Se existe corpo só com vida natural, existe também corpo espiritual. É como está escrito: o primeiro homem, Adão, foi um ser natural dotado de vida. O último Adão é um ser espiritual e que dá vida. Veio primeiro não o ser espiritual, mas o natural. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem formado da terra era terrestre. O segundo homem veio do céu. Qual foi o homem terrestre? Tais são os terrestres. E qual é o homem celeste? Tais serão os celestes. E como já trouxemos a imagem do terrestre, traremos também a imagem do celeste. Irmãos, eis o que quero dizer: a carne e o sangue não podem receber de herança o reino de Deus, nem a corrupção receber de herança a incorruptibilidade. A vitória final. Vou ainda revelar-vos um mistério. Nem todos morremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, ao soar da trombeta final, pois a trombeta soará, não só os mortos ressuscitarão incorruptíveis, mas nós também seremos transformados. Pois é preciso que este ser corruptível se vista de incorruptibilidade e este ser mortal se vista de imortalidade. E quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, progredindo sempre na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Então, nós fomos apresentados a um mix de textos que se tratam, né, da relação da morte e como ela faz com que nós nos coloquemos a percepções diferentes. Muitas coisas na vida nos coloca a percepções diferentes. É como se houvesse filtros perceptivos instalados na nossa relação de importância com o mundo, né? A gente tem o filtro financeiro, o filtro familiar, o filtro social, o filtro pessoal, o filtro companheiro e o filtro dos riscos, e o risco maior seria a morte. E muitos configuram esse filtro para se dispor de ação, né? Então, aquele que diz contra a morte, age. O agir o leva a viver. Viver é um resultado do agir. Então, agir consegue encontrar vida.
Só que quando a gente não age? E quando agem por nós? Existe a morte de momentos. Momentos que passamos pela morte em uma vida. Então contemple-se como se a sua vida fosse eterna e que a morte fosse só em momentos até que a ressurreição lhe fizesse agir novamente. E Cristo é aquele que ressuscita do lado de Deus, ou seja, sabendo por onde ou como agir, pois sabe daquilo que não deu certo, conhece o pecador que morreu na cruz para que os gestos ressurgisse com triunfo. E assim foi Adão, e assim de Adão fez-se o infinito de Adão, né? Que somos nós na germinação que o Criador permitiu, né? E conseguimos obter essa vitória acreditando no Criador, onde buscando do Criador em obediência por filho dele ser, né, na apresentação de Jesus Cristo, conseguimos ressurgir ressurgir dos mortos para a vitória, para a vida eterna, com essa plenitude, essa magnificência, com esse mestre de estar sobre a dor, com essa doutrina, com esse doutor de se importar com a ação e refazê-la, mesmo que de humilhação careça o proprietário ao qual nos dirige a voz solene, né, em descarga de morte, pois aquele que morre manda alguém viver. Então, aquele patrão, aquele que vá, ele morreu. Isso é uma dor de morte. E muitas pessoas falam conosco com dores de morte. Fedores, ardores, temores, pois nesse momento está para morrer. Aquele que não tem educação com o próximo, que não age em Cristo com o próximo, não ressuscitou e está para morrer, pois Cristo vive e reina. E é exatamente isso que a palavra traz para nós desse capítulo 15 da primeira carta a Coríntios. Esse foi o nosso relacionamento com ela. A gente vai ficando por aqui e se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!